Eu te cumprimento com a paz do Senhor. Sou o pastor Luiz Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quero nesta manhã te deixar uma palavra da parte de Deus, sobre diversas situações que acontecem na vida do cidadão, em que ele olha para um lado, ele olha para o outro lado e não consegue encontrar resposta para os seus problemas, para as suas dificuldades. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus, ele enfatizou que nós no mundo teríamos aflição, mas ele nos aconselhou: tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. A Bíblia ensina que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Consequentemente, sendo inimigo de Deus, também serão os vossos inimigos, Mediante todas essas situações, nós enfrentamos muitas guerras, muitas dificuldades, muitas vezes de ordem social, outras vezes de ordem espiritual, de ordem social. Vem de vários lados, vem do meio da família, dos amigos, daqueles que não são seus amigos, de ordem espiritual. A gente já entende que é influência maligna, influência diabólica, E são várias as situações que motivam os ataques às pessoas que têm temor de Deus, que têm respeito por Deus. Eles são defamados, são caluniados, são perseguidos, são injuriados. O livro de Mateus, no capítulo 5, é uma palavra que vai de encontro, vai ao contrário daquilo que uma pessoa pensa ser o que é um cristão. O Mateus capítulo 5, ele diz que nós somos bem-aventurados. Mas olha só que palavra é essa que confunde a mente da pessoa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Qual é o cristão? Qual é o evangélico? Qual é a pessoa que diz que tem temor de Deus? Vai ficar feliz, vai se sentir um bem-aventurado, porque estão caluniando, estão defamando, estão perseguindo, estão praticando coisas contra ele e contra a família dele que ele não gostaria que acontecesse. E já o livro de Mateus afirma, o livro do apóstolo, do evangelista, do escritor São Mateus, ele enfatiza bastante essa questão, dizendo: bem-aventurados sois vós. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Muito mais do que felizes são vocês, quando alguém mentir contra você, contra alguém te injuriar, contra alguém te caluniar, quando alguém pratica essas coisas contra você, a Bíblia diz que você é um bem-aventurado. E o que você tem que entender dessa lição? É que, por que você está sendo perseguido? Por que estão te injuriando? Por que estão te caluniando, estão te defamando? É por amor a Cristo? É porque você está fazendo a vontade de Deus? Nessa hora, é muito importante que as pessoas parem para pensar. Eu estou sendo perseguido por quê? Eu estou fazendo a vontade de Deus? É isso que Deus quer para a minha vida? Você sabe muito bem que o inimigo de nossas almas não precisa de motivo para te defamar, para te caluniar, para te perseguir, para fazer coisas que você reprova. Então, mas é importante o cristão se perguntar: por que você está sendo perseguido? Qual é o motivo? Olha, quando Mateus escreve: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, você tem que perceber se aquilo que estão falando de você, que você sabe que não é verdade, estão falando de você, cristão, servo de Deus, serva de Deus, e que você sabe que não é verdade, Você tem que observar se aquilo que estão falando de você é porque você está fazendo a vontade de Deus ou porque você está saindo do caminho
que é o que Deus quer que você trilhe. Fazer análise dessa questão é algo muito complexo. Por quê? Porque você vai fazer, servindo a Deus, aquilo que você não pensaria que estivesse fazendo. Que não, você acharia que não seria a vontade de Deus. Você pode formar na sua mente uma imagem de uma pessoa evangélica, cristã, né? Separando-se do mundo e de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da vida como cristão, que reprova. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós temos o profeta Aías, que era um profeta que o Senhor chamou ele, mandou ele tirar a roupa e correr nu pela cidade, anunciando o que o Senhor mandou ele anunciar. Nós temos profetas que o Senhor mandou casar com prostituta só para profetizar para nações que elas estavam se amaziando com deuses estranhos. Nós temos profecias que vão ao contrário daquilo que a gente formula o que é ser um profeta, o que é ser um cristão. Nós temos ordens de Deus para a vida dos profetas que vão ao contrário daquilo que a nossa mente imagina que seria a vontade de Deus. Nós temos Adão que estava nu no paraíso, e a Bíblia nos ensina que Adão era o único ser humano que tinha uma aliança mais aproximada com Deus naquela época. No princípio, né, a Bíblia diz que Adão andava com Deus. E agora a nudez, por conta do pecado, é vergonha. O Senhor pergunta para Adão como se ele não soubesse de nada, dizendo: por que tu estás te escondendo de mim? Não, Senhor, eu ouvi a tua voz, fiquei com vergonha e me escondi. O pecado traz a vergonha daquilo que não é pecado. A nudez não é pecado. Mas as pessoas sentem vergonha da nudez por causa do pecado. Ou senão a criança nasceria vestida. Senão, na hora de tantas outras situações, a pessoa teria que tomar banho de roupa. Mas a roupa foi feita por causa do pecado. Isso é fato, para cobrir a nossa nudez. Não exatamente a nossa nudez, mas para tirar um pouco da nossa vergonha por estar nu. É a vergonha que não te permite estar nu. Você pode ver que uma pessoa que não tem a sua sanidade mental funcionando, entre aspas, corretamente, e a pessoa tira a roupa naturalmente, né, e fica sem a vergonha. Não tem vergonha, então não tendo vergonha, não tem pecado, não tendo pecado, a nudez não é vergonha. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas devem tirar as suas roupas e perder as suas vergonhas. Não estou dizendo isso. Mas eu estou esclarecendo, né, para as pessoas que aquilo que a gente imagina ser pecado, na mente de Deus não é. As pessoas acabam formulando uma forma de pecado, uma forma de erro, que faz com que ele, se ele cumprir aquela ideologia que ele tem, ele vai estar numa posição que agrade a Deus. Qual é a posição que agrada a Deus? A posição que agrada a Deus é obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus. E se você está sendo perseguido porque você está fazendo a vontade de Deus, está tudo bem, você é um bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, diz o Senhor. Olha aí, é pela causa do Senhor. Quando ele diz, por minha causa, vos perseguirem e vos injuriarem e mentirem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Mas se essa perseguição, se essa luta, se essa guerra, se essa tribulação que você está passando, se essa dificuldade que você está passando, você vai fazer uma ponderação a respeito, você vai analisar e vai perceber que não é por causa do Senhor, está na hora de mudar de caminho, está na hora de mudar de direção. Talvez você esteja andando na direção errada, ou talvez seja a direção que Deus quer que você ande. Por você ser um cristão, você está sendo perseguido, está sendo injuriado, estão fazendo coisas que você não gostaria de sofrer, ou no meio da sua família, alguém ataca, agride a sua família, a sua casa, seu lar, né?
simplesmente por ser inimigo de Deus mesmo. É uma motivação ser inimigo de Deus. Porque quando a pessoa é inimigo de Deus, ela não tem respeito por nada daquilo que se chama pelo nome de Deus. Ela perdeu o respeito. Né? O inimigo de nossas almas, ele chegou diante de Jesus, no Mateus, no capítulo 4, ele falando com Jesus, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui de cima a baixo, porque está escrito no Salmo 91, que o Senhor teu Deus dará ordem aos seus anjos, para que te tome nas tuas mãos e tu não tropeces com teu pé em pedra. Ora, o inimigo de nossas almas citou o Salmo 91. O inimigo de nossas almas citou para Jesus o Salmo 91. Ora, quem está ali assistindo uma cena como essa vai dizer, é dois cristãos discutindo. Na verdade não era. Era Jesus e o diabo falando. Era Jesus e o diabo tentando convencer que ele conhece a palavra e que ele também sabe falar sobre esse assunto. Mas há uma grande diferença entre as duas pessoas. Um fala desse assunto, o outro fala desse assunto, mas um vive esse assunto e o outro não vive. A diferença de falar e viver é muito grande. Viver a palavra e falar da palavra são coisas totalmente diferentes. Muitas pessoas, até o diabo fala da palavra, mas Jesus disse para ele, também está escrito, afasta-te, Satanás, também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. As palavras que Jesus tinha falado para o maligno são palavras que Jesus vivia, ele estava vivendo, ele não estava só falando. O inimigo de nossas almas estava falando, mas Jesus estava vivendo essa palavra. E é importante nós fazermos uma autoanálise quando vamos falar da palavra de Deus. Temos que observar se nós estamos vivendo essa palavra ou se nós só estamos falando essa palavra. É importante observar esses detalhes. Por isso, eu cito aqui uma palavra que eu procuro viver bastante, tenho como base, regra da minha fé, quando as coisas não estão dando como eu acho que deveria dar certo. Quando as coisas não estão seguindo por um caminho que eu achava que poderia seguir e que possivelmente poderia ser a vontade de Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Quando eu tenho dúvida, quando eu não tenho certeza de muita coisa, quando eu não entendo o porquê da batalha, o porquê da guerra, o porquê daquela luta, o porquê daquela perseguição, o porquê daquela injúria, daquela calúnia, daquela mentira, daquela difamação, o porquê das guerras se intensificarem contra mim. É a hora de eu usar Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei. Somente o Senhor tem a resposta para os teus clamores. Somente o Senhor tem a resposta para os teus questionamentos, para as tuas dúvidas. E Ele não só tem a resposta, como também tem a chave. Tem a chave que abre a porta, Ele tem a espada que guerreia por ti, Ele tem o escudo que te defende, Ele tem uma palavra que te consola, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é o teu exército. Quando alguém abrir a boca para falar contra a tua vida, pode ter certeza que o Senhor dos Exércitos te defenderá, sem sombra de dúvida. Aí você pode dizer assim, mas eu sou um profeta fraco. E mesmo que o inimigo diga, não tem esse negócio de Deus não. Tu agora está te escondendo atrás de Deus ou coisa parecida. Não tenha medo. A palavra do Senhor tem mais poder do que a palavra de qualquer um ser vivente na face da terra. E é importante sim você confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, clama a mim e eu te responderei. Não tem coisa melhor do que uma batalha que você não quer pelejar, uma guerra que você não quer entrar, uma luta que você não sabe por onde vencê-la. Jeremias capítulo 33 diz assim, clama a mim e eu te responderei. Não tem nada melhor do que um cristão de joelhos dobrados, apresentando as suas labutas diante do Senhor. Não tem nada melhor do que um cristão com dúvidas se aconselhar com aquele que sabe de todas as coisas. Nesta manhã, eu deixo essa palavra para você.
Essa palavra que vai te trazer consolo, que vai te trazer conforto, que vai te trazer refrigério, que vai te trazer certeza de qual caminho a ser traçado, né? O que é que Deus quer para você? Existe uma palavra na Bíblia Sagrada que diz assim: eu sei, Isaías diz assim: eu sei, diz o Senhor, que pensamento eu tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não pensamento de mal. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus.